Salve a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais esta rica oportunidade de poder estar aqui mais uma vez nesse santuário para cultuar o nome do Senhor Jesus. Desde já quero agradecer a todos os irmãos que com certeza estarão nos acompanhando, assistindo esse culto que estará sendo transmitido a todos aqueles que quiserem assistir e ser abençoado pelo nosso Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, e mais que Deus continue abençoando. Nós vamos orar a Deus, proferir ao Senhor uma palavra de oração para continuarmos esse culto. Eu tenho certeza que será uma bênção para as nossas vidas. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, te louvo, Senhor, te glorifico, porque Tu és maravilhoso, e por nos dar essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, para cultuarmos a Ti. Receba, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. É para Ti, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Portanto, Espírito Santo de Deus, venha estar conosco neste momento e abençoa todos aqueles que estarão, Senhor, assistindo, nos acompanhando, Senhor, nos seus lares, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino da nossa harpa cristã, de número 467. Dizer aos irmãos que daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra de Deus. Está conosco o pastor Fábio, a sua família, missionária Sueli, está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Isabela vai estar louvando a Deus e será de grande bênção. Então permaneça conosco aí até o final deste culto, porque grande será a sua bênção da parte de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 467, para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo abriu. Maravilha.
nome do Senhor para sempre. Maravilha. Deus está conosco aqui neste momento. Temos sentido a presença de Deus. A Ele toda honra e toda glória seja dada. Aleluia. O Senhor é digno de todo o louvor. E tudo quanto nós já fizemos e iremos fazer é para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para todos sempre. Nós vamos ler na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Convido os irmãos para lermos na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, Evangelho de João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 15. Aleluia, vamos ler alguns versículos. Aqui há uma continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos. Glória a Deus, Jesus dando aqui as últimas instruções aos discípulos, porque estava bem perto dele ser crucificado, de morrer na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Glória a Deus, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Até o versículo de número 5. Mais uma vez oramos, eterno, soberano Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez te louvamos, te bendizemos em oração. Senhor, visita cada coração neste momento. Muito obrigado mais uma vez, te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, ao qual nos concede estar aqui mais uma vez diante de ti, nesse santuário, louvando e bendizendo o teu nome. Mais uma vez, Senhor, permaneça conosco, Senhor, permaneça conosco na pessoa do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus. Oh, aleluia. É para ti, Senhor, este louvor. É para honrar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, aleluia, glória a Deus. Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. Aleluia. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louva o Senhor comigo. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Aleluia. Cantarei.
louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, bem mesmo assim meu louvor encerra. Oh, aleluia! Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Aleluia! Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, papai. Aleluia. Glória a Deus, independente de qualquer situação, de qualquer momento, devemos louvar a Deus na alegria, na tristeza, na paz, na guerra. Aleluia. Louvemos a Deus porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Ele para todo sempre. Vamos continuar louvando ao Senhor. A irmã Isabela estará louvando a Deus nesta oportunidade. Glória a Deus. E nós vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. E você que está aí no seu lar, na sua casa, nos acompanhando, sinta a glória, a presença de Deus. Se você está enfermo, receba a cura em nome de Jesus Cristo agora. Se você está perturbado, receba a libertação em nome de Jesus. Agora a Ele. Exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. A irmã Isabela louvando a Deus. Oh, meu Deus, é para ti, Senhor, esse louvor, e para ti, Deus. Receba, Senhor Deus, a tua filha vai te louvar. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus, maravilhoso. A glória do Senhor está conosco. Aleluia. É maravilhoso cultuar, louvar a Deus. É algo extraordinário. Quero saudar a todos os irmãos aí que estão nos acompanhando no Brasil, a minha família, minha mãe, todos os irmãos aí de Inaciolândia, a cidade onde foi criado, no interior de Goiás. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, os familiares da minha esposa. Que Deus abençoe vocês. Vocês sempre têm acompanhado e têm assistido os nossos cultos, que possam ser impactados pela glória de Deus. Ao irmão Antônio Renato, sua esposa Dona Silvana, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma extraordinária. Nós vamos ouvir agora um testemunho pela missionária irmã Sueli. Louvado seja o nome do Senhor e continue adorando a Deus. Irmã Sueli, com a oportunidade de trazer aqui um testemunho da parte de Deus aos nossos corações. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus, todos que estão assistindo. Eu quero deixar aqui uma breve saudação, que fica aqui em Lucas capítulo 1, versículo 13. Eu vou estar deixando aqui esse versículo para a nossa meditação, para que o Senhor venha falar contigo, aonde você estiver, não importa a situação que você está vivendo. Eu sei que Deus, Ele é fiel e Ele ouve sim a oração daquele que clama, daquele que busca. A palavra do Senhor nos diz bem assim, capítulo 1 de Lucas, versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu amo muito essa palavra, que ao ouvir, ao ver, ao meditar nessa palavra durante o dia, eu pude perceber a maneira que Deus trabalha na vida do ser humano. Eu pude ver que nem sempre as nossas orações são atendidas quando nós esperamos. Para nós entendermos esse versículo aqui, nós precisamos analisar a situação que Zacarias se encontrava. A palavra do Senhor fala que ele estava ali exercendo o chamado dele. Ele era um sacerdote do Senhor. A Bíblia fala que ele já era avançado em idade, a esposa dele também. A palavra do Senhor também fala que ambos eram obedientes à palavra do Senhor, mas lhe faltava algo. A Bíblia fala que eles não tinham um filho. E naquele instante que o anjo aparece para Zacarias, eu imagino que ele já não mais orava por um filho, porque eles já eram avançados em idade. Mas a palavra do Senhor nos mostra que um dia ele orou por esse filho. E aquele dia aprove Deus de o colocar para exercer o sacerdócio. E o interessante que eu vejo nessa palavra, na vida deste homem, que mesmo que era um sacerdote, um homem de Deus, obediente à palavra, mesmo que aos olhos dele, naquele momento que ele fez a oração não foi atendida. A Bíblia diz que exercendo ele o sacerdócio, ele não deixou de exercer o chamado dele. Quantas vezes nós, por não termos sido respondido aos nossos olhos aquilo que nós pedimos, nós deixamos de exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas este homem de Deus nos dá um exemplo, que nós olhamos também para o livro de 2 Reis, capítulo 5, nós vemos uma menina que exerce aquilo que o Senhor a chamou para fazer, independente da situação a qual ela estava vivendo, uma situação de escravidão. A Bíblia diz que quando ela teve a oportunidade de exercer o chamado, aleluia, dela, ela viu a oportunidade de ver alguém liberto de algo que havia prendido a vida daquele homem na mão. Ela diz para a senhora dela: tomara que ele estivesse na frente do profeta. Ela não deixou de exercer aquilo que Deus a chamou para fazer naquele dia. Quando nós olhamos para o livro de capítulo 5 de Marcos, versículo 21 em diante, nós vemos um homem, um dos principais da sinagoga, chegando diante de Jesus e pedindo que Jesus vá até a casa dele, porque a filha dele se encontrava doente. A Bíblia mostra que Jesus ia indo com ele, aleluia. E antes dele falar com o Senhor Jesus, ele se prostrou, adorou e suplicou ao Senhor. E o Senhor estava indo com ele até a casa dele. Mas no meio do caminho, uma mulher que não tem o nome dela na Bíblia, ela está sofrendo com algo que tirou a paz dela, o dinheiro, tudo que ela tinha. E
aquela mulher interrompe o momento do milagre de Jairo. Jairo poderia ter pensado, agora Jesus não vai porque ele está dando atenção para essa mulher. E Jesus, a Bíblia diz que ele para e pergunta, quem me tocou? Aquela mulher não espremeu Jesus, ela não puxou a roupa de Jesus, ela tocou em Jesus. E saiu virtude da orla do manto do Senhor. E ela falou para o Senhor, e a Bíblia fala que aí sim, depois dela ter recebido o milagre, ela se prostra e diz para o Senhor, fui eu, Senhor. E o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que enquanto Jesus estava dando atenção para aquela mulher, falando com ela, e ainda o Senhor falando com ela, vem alguém da casa de Jairo e diz, olha, não incomoda mais o mestre. Talvez o Jairo pensou, acabou, eu cheguei primeiro, eu me prostrei primeiro e ela veio receber o milagre na minha frente. Eu quero te dizer que a oração é desse jeito. Para Zacarias parecia que estava tudo perdido, mas aprove Deus de mandar um anjo e dizer, a tua oração foi ouvida. Aprove o próprio Jesus abrir a boca e dizer para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Eu quero finalizar dizendo, não pare de orar. Não deixe de orar, porque é o seu tempo determinado que está no céu ali, determinado por Deus. O Senhor enviará o anjo, e se necessário for, ele vai até você e vai dizer para você não temer, porque ele tem ouvido as tuas orações. Não pare de orar, busque o Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia esteja ligado ao Senhor, como o pastor leu a palavra, esteja ligado à videira verdadeira. E eu agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus continua abençoando a missionária irmã Suelen pela palavra maravilhosa que ela nos trouxe nesta oportunidade. Glória a Deus. Enquanto a irmã Isabela se prepara ali para louvar a Deus com mais um hino, daqui a pouco quero dizer aos irmãos que estaremos ouvindo a palavra do Senhor na instrumentalidade do pastor Fábio, em nome do Pedro Henrique, que está aqui conosco, em nome do Rodrigo Filho, do Israel e do Caleb. Quero cumprimentar todas as nossas crianças, que com certeza têm assistido os cultos com os pais. Em nome dessas crianças que eu citei aqui, estou cumprimentando e saudando a todas as nossas crianças. Gosto muito de crianças e gosto muito das nossas crianças aqui da igreja. Tenho um carinho especial por todas elas, porque eu creio que com certeza se Jesus não voltar em breve, eles serão o futuro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. A irmã Isabela estará louvando a Deus e nós continuaremos a adorar, dar glória a Deus. Dê glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te falar.
honrar. E quem mandou a cara dele? Quem mandou você parar? E volte para o alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E filho, eu vou te honrar. Essa é a melhor parte, mulher. Não é hora de parar. Jesus está dizendo. Difícil seguir. Difícil que seja, caminho. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A glória chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mudou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus está dizendo para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, não é hora de parar, mas é hora de continuar. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Enquanto estivermos palmilhando sobre essa terra, precisamos caminhar. Glória a Deus, precisamos andar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos louvar a Deus com mais um, logo após iremos ouvir, aleluia, a palavra de Deus. Glória a Jesus, eu creio que é. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E do maior, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Sinta a presença de Deus, adore ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, dê a Ele o seu louvor. Jesus pode te renovar aí agora. Aleluia, Jesus pode renovar a sua vida aí agora. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, sinta a glória de Deus. É para ti, Senhor, este louvor. Receba, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Santo. Oh, aleluia. Santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glórias, aleluia. Aleluia. Louve o Senhor Deus. Deus maravilhoso. Oh, mamãe, sonha e toma a amassada. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, para sempre.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre, glória a Deus. Vamos, irmãos, continuar adorando a Deus. Chegou o momento da palavra. Aleluia, o pastor Fábio estará com a oportunidade de nos transmitir neste momento a palavra do Senhor aos nossos corações. Abra o teu coração
para receber neste momento da parte de Deus o alimento sólido. Com oportunidade, Pastor Fábio, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse dia de hoje com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos de perto, aos irmãos de longe, aos irmãos que estão na Irlanda, também aos irmãos que estão no Brasil, também a minha família que está também assistindo neste momento, alguns irmãos que irá também acompanhar, tenho certeza, em algumas partes também do continente europeu e até fora dele, assim Deus querendo. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele me dá de falar da palavra do Senhor Jesus. Maravilha. Quero também louvar a Deus pela vida de nosso pastor presidente, pastor Luiz Antônio, também sua esposa, que com certeza está nos assistindo nesse dia de hoje. A todos os obreiros que estão aqui presentes, os irmãos que estão aqui presentes, e também a todos os obreiros que estão assistindo nas suas casas, receba a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e abrir comigo em um texto conhecido. É um texto muito conhecido que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você encontra aí, tenho por certo que você não vai demorar a encontrar, por se tratar de uma passagem conhecida. Fiz os meus agradecimentos aqui e quero fazer, enquanto você procura o texto em Atos 2, eu quero fazer algumas considerações para que eu possa transmitir um recado de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Eu tenho um recado da parte de Deus para te entregar aí onde você está. Mas para isso, então, eu preciso fazer algumas considerações. E a primeira consideração é: como garçom de Deus, é isso mesmo, eu sou um garçom de Deus. Eu aprendi que eu não posso exigir de Deus um cardápio. É Deus que dá o cardápio e eu tenho que entregar o cardápio. Eu não posso exigir de Deus um cardápio da maneira que eu quero. Eu tenho que simplesmente entregar. E como garçom de Deus, confesso aos irmãos que o cardápio para esta noite não é um cardápio muito chique. Perguntei a Deus o porquê de um cardápio tão simples. E Ele disse ao meu coração: o importante é que o cardápio é forte. Então você que está na sua casa, o cardápio para esta noite, para o dia de hoje, não é um prato chique, mas é um prato forte, é um prato forte. Eu quero te convidar nesta noite, você que está aí na sua casa, chame alguém, talvez não está sentado na sala com você, convide o irmão, fale para ele: olha, o pastor acabou de dizer que ele tem um alimento, não é um prato chique, mas é um prato forte. É um prato forte. A segunda consideração que eu quero fazer aqui nesta noite é como se trata de um texto conhecido. Atos dos Apóstolos capítulo 2 é um texto muito conhecido. Por se tratar de um texto conhecido, é comum as pessoas querer antecipar o que poderá ser dito. É comum, todas as vezes que alguém pega a Bíblia e diz: vamos ler em tal passagem, se for uma passagem conhecida, as pessoas já querem antecipar o que poderá ser dito, e muitas vezes até desanima de querer ouvir por se tratar, por já ter lido, por ter já ouvido muitas mensagens. As pessoas às vezes desanimam: esse texto eu conheço. Mas eu quero te convidar a ficar aí sentadinho, fique aí sentado até o final desta mensagem, que eu tenho um recado da parte de Deus para você. Eu quero falar em Atos 2, desde já eu quero dizer para os irmãos que eu quero falar sobre cenas do arrebatamento da igreja. É isso mesmo, cenas do arrebatamento da igreja, baseado
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos para a leitura. Versículo de número 1 em Atos 2 diz assim: e tendo chegou o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, ou em outras versão reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O versículo 3 diz assim: e lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Preste atenção no versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e eles estavam confusos, a multidão estava confusa, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. O versículo 7 diz assim: e todos eles estavam atônitos e também maravilhavam, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? Vai lá para o versículo 12. O versículo 12 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam também em dúvida, dizendo uns para os outros. O que significa isso? O versículo 3 diz que alguns zombavam, dizendo: estes homens estão cheios de vinho. Mas o versículo 14 diz assim: mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como vocês estão imaginando que seja esta hora do dia, a terceira hora do dia, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Amém. Graças a Deus. Observe comigo, meus irmãos. Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas. Lucas, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele vai relatar um dos maiores acontecimentos da igreja. Um dos momentos talvez mais especiais vivenciados pela igreja, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Perceba a maneira pela qual eu estou dizendo: é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela significa 50 dias, ou seja, 50 dias após a Páscoa se celebrava o dia de Pentecoste, ou a festa das primícias. O dia de Pentecoste foi o dia escolhido por Deus para enviar o seu Espírito para a igreja. Perceba que o dia é um dia como outro qualquer. Poderia ter sido outro dia. Foi uma escolha de Deus. Deus escolheu, Deus determinou que aquele dia ele descesse, ele enviasse o seu Espírito para que possuísse a igreja. Então eu aprendo aqui a seguinte lição: é que todas as coisas são determinadas por Deus. O dia de Pentecostes é só mais um dia. O dia de Pentecostes é só mais um dia. O mais importante é o que vai acontecer no dia de Pentecostes. Hoje é sábado, é mais um sábado, 6 de janeiro, 6 de junho, que nós estamos aqui cultuando. É mais um dia, mas o mais importante é o que desce de Deus nesse dia para a nossa vida. O dia de Pentecostes foi um dia escolhido por Deus. Guarde isso no seu coração. Foi um dia escolhido por Deus
para enviar o seu Espírito à aleluia, igreja. Observe que ali tinha homens escolhidos por Deus, ali tinha homens íntimos de Deus, ali estava Pedro, ali estava Tiago, ali estava João, homens que tinham afinidade com Deus, apóstolos de Jesus, mas nenhum deles foram capazes de determinar o que aconteceria naquele dia. Nenhum deles determinou que o Espírito Santo descesse naquele dia. Nenhum deles determinou que aquele dia eles fossem cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós podemos ser homens, nós podemos ser mulheres de Deus, mas nós não temos poder de determinar na terra. Tudo acontece segundo o querer de Deus. E Deus escolheu aquele dia, o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, para que Ele preenchesse a sua igreja com o seu Espírito Santo. E eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa. Aquele dia foi um dia muito especial para a igreja. Foi um dia pelo qual Deus escolheu para, eu posso dizer dentro de uma linguagem figurativa, que foi um dia que Deus escolheu para presentear a sua igreja. É isso mesmo, para premiar a sua igreja, dar um presente à sua igreja, que foi o dia, ali foi o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Foi um prêmio para a igreja, foi um prêmio para a igreja. Mas pregador, quem foi que alcançou este prêmio? Quem foi que alcançou este presente? Eu quero falar 3 classes de pessoas que foram possíveis de alcançar, foram possíveis a elas receber este prêmio, receber este presente. E no final nós vamos entender que Atos dos Apóstolos capítulo 2 é exatamente a cena que se dará no dia do arrebatamento. Aleluia. O primeiro grupo de pessoas que receberam aquele prêmio, aquele presente que veio do céu, é o grupo dos obedientes. É isso mesmo, aleluia. O grupo dos obedientes. Quando você olha para a sua Bíblia, se você ainda está com ela aberta na sua casa, você verifica no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, você vai ver que que Jesus Cristo vai dar uma ordem àqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, mais ou menos 120 pessoas reunidas naquele dia. Deus vai dar uma ordem para eles, e a ordem é: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém. Observe que Jesus vai dar uma ordem. Isso é uma ordem. A ordem é: não partam de Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém. Até quando, Jesus? Até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Observe que tem uma ordem. Observe que Jesus dá uma ordem. Para receber o prêmio, você tem que acatar as ordens. Nós vivemos em um tempo, a minha geração, ela não gosta de acatar ordens. A minha geração, ela gosta muito de ouvir promessas. Ela ama ouvir promessas. Não estamos muito acostumados a ouvir ordens. Mas eu quero te dizer que para viver o melhor de Deus, para receber a premiação de Deus, para receber a coroação de Deus, nós precisamos ser obediente. A nossa geração está vivendo como crianças mimadas, meninos mimados que estão acostumados a viver de promessas. O pai faz promessa todo tempo: filhinho, olha, faz isso que eu te dou isso, faz isso que eu te dou aquilo. Então a nossa geração vai ficando um pouco que mal acostumada, de modo que quando ouve ordens, dá chilique, faz bico, faz birra. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele dá ordem. Ele dá ordem porque Ele tem algo melhor. Observe no livro de Gênesis capítulo 12, que Deus deu ordem primeiramente a Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai. Só depois, lá na frente, que Deus é que faz uma promessa para Abraão. Deus mostra para Abraão o que será, aquilo que irá acontecer na sua vida, aquilo que irá acontecer na sua posteridade, que virá ali depois dele. Deus primeiramente dá a Abraão ordens. Se você deseja receber algo, você que está me ouvindo, você de repente está assistindo aí na sua casa e você está esperando algo de Deus, eu quero te dar uma dica, um conselho da parte de Deus nesta noite de sábado. Aprenda a obedecer às ordenanças,
os mandamentos de Deus, porque a coroação de Deus virá sobre a sua vida a partir do momento que você também estará apto a acatar as ordens de Deus. Então a primeira classe de pessoas que recebeu o prêmio de Deus no dia do Pentecoste foi a classe dos obedientes. A turma da obediência recebeu o coração. A segunda classe das pessoas que foram coroadas naquele dia é a classe dos perseverantes. Aleluia, só foram coroados, só receberam prêmio os perseverantes. Aleluia. Aqueles que perseveraram até o fim. Repare comigo, que tendo ouvido a ordem, o versículo de número 13, o versículo de número 12 diz assim, que eles retornaram para Jerusalém. Eu quero te dizer que quando eles retornam para Jerusalém, meus irmãos, isso dá caminho de um dia. Eles ouvem a ordem de Jesus e agora eles vão ter que caminhar cerca de um dia para chegar no local onde eles deveriam chegar, onde eles deveriam ficar para aguardar a promessa. Então eles já começam perseverando na caminhada, porque caminhar um dia não é fácil. Caminhar um dia não é fácil, eles vão caminhar um dia. E a Bíblia diz que eles caminham um dia, no versículo 13, eles chegam na casa ali de Maria, a mãe de João Marcos, que é uma casa de oração. Você pode verificar, Atos capítulo 12, você vai ver que era uma casa onde se era comum orar, era uma casa comum orar. Eu quero te repetir isso, é uma casa que era comum se orar, não era normal na casa de Maria orar não, viu meus irmãos? Era comum na casa de Maria ter oração, era comum, era natural. Eles vão para a casa de Maria, diz o texto, eles vão subir para uma sala superior e ali eles vão ficar. Pregador, por que eles são perseverantes? Por que você me afirma que eles são perseverantes? Só pelo fato de eles terem caminhado por um dia, isso prova que eles são perseverantes? Não, eles caminharam por um dia. Não é só isso. Daí já é um pouco, já seria talvez o suficiente para provar que eles são perseverantes. Caminharam um dia. Mas não é só isso. Perceba que Jesus Cristo, ele faz a promessa. Ele disse, vocês vão receber, vai receber sim, vocês vão ser coroados, vai sim. Quando? Ele não diz, ele apenas disse, vai, fique, não se ausente, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqui entra o mistério da perseverança. Não sabe quando vai acontecer. Imagina a batalha interior daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali reunidos naquele dia. Quando será isso? Quando será que vai acontecer isso? Imagine você, meu irmão, minha irmã, está na sua casa, esperar por algo que você nunca viu. Esperar por algo que você já viu acontecer com alguém. Alguém já contou um testemunho no culto passado. É muito simples de esperar. Você senta, espera, ora e já fica preparado para receber. Agora, reflita comigo. Esperar por algo que jamais alguém vivenciou na face da terra. Tem que ter muita perseverança. Aleluia. E a Bíblia diz que eles começaram no primeiro dia, começaram no segundo. Pastor, veio de exame, com certeza veio de exame. Eram homens, eram mulheres como eu e você. Mas a história final é que eles perseveraram. Eles perseveraram. E o que é o perseverante? O que é o perseverante? A qualidade do perseverante é aquele que não desiste. Aleluia. É aquele que não desiste. É aquele que não é levado por A ou por B. Ele é levado pelo propósito de Deus. Ele é levado pela promessa de Deus e ele persevera naquilo. Mesmo que venha desânimo, mesmo que venha o cansaço, pode vir decepção, mas ele está perseverante. E eu quero te dizer que aquele que perseverou foi coroado no dia de Pentecostes. A terceira classe, para mim aplicar a mensagem, a terceira classe que foi coroado naquele dia é a classe, observe bem, é a classe daqueles que valorizam
valorizaram, é isso mesmo, valorizaram o que, pastor? Valorizaram a profecia bíblica. Aqueles que acreditaram na profecia bíblica, ou seja, dentro de uma linguagem figurativa, acreditaram na palavra de Deus, na inerrável palavra de Deus. A classe os que foram coroados naquele dia foram as pessoas que acreditaram na profecia bíblica. Por quê? Porque o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, não é algo do acaso, não é alguma coincidência, não é a obra do acaso, é algo que foi proferido muitos anos antes de acontecer, algo que Deus enviou, colocou na boca dos seus profetas. E o próprio texto vai dizer que foi proferido há muitos anos atrás pelo profeta Joel. É um dos textos mais conhecidos que a igreja conhece. E Joel profetiza dizendo que acontecerá depois desses dias, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, a descida do Espírito Santo nada mais é do que o cumprimento de uma palavra de Deus. É o cumprimento de uma profecia bíblica. Então, até aqui eu tenho certeza e espero que os irmãos tenham acompanhado tudo comigo. Então, vamos entrar na aplicação da mensagem. Então, nós temos aqui em Atos capítulo 2 uns tais que são obedientes. Nós temos no capítulo 2 uns tais que são perseverantes. Nós temos no capítulo 2 uns tais que obedecem a palavra, gosta de palavra, cumpre a palavra. Nós temos no capítulo 2 obedientes, perseverantes, pessoas que cumprem a palavra. Então o texto vai dizer que agora os obedientes estão reunidos no mesmo lugar, concordemente num só lugar. Isso se aplica a dizer que eles estão reunidos não só perto um do outro, mas eles estão ligados em espírito, porque não importa se você está perto só de A ou perto de B, se você só está do lado. Muitas vezes você só está do lado, mas não está ligado em espírito. A questão é se está ligado em espírito, no mesmo sentimento. E o texto vai comprovar que eles estão concordemente naquele dia, unidos por um mesmo sentimento. Que sentimento? Esperar algo do alto. Eu espero algo do alto. Todo mundo que participava daquela reunião não esperava outra coisa, a não ser algo que ia vir do alto. A não ser algo que ia vir do alto. Eles não sabiam como, mas aquilo ia vir do alto. Então diz a Bíblia que os obedientes, os perseverantes, aqueles que amam a palavra, aqueles que cumprem a palavra, estão de repente. A Bíblia diz que veio do céu, meus irmãos, algo que veio do céu, encheu aquele lugar onde eles estavam e eles receberam a coroação de Deus naquele dia. Eles foram presenteados por Deus naquele dia com o Espírito Santo de Deus. Agora você perceba a cena aqui no dia de Pentecostes. Perceba a cena, eles estão recebendo algo do alto. Os obedientes, os perseverantes, os cumpridores da palavra, primeiramente, eles ouviram algo do céu, algo que ninguém ouviu, eles ouviram. Eles agora estão regozijando, eles estão jubilando, eles estão celebrando, eles estão em festa. Talvez como você está na sua casa, você está regozijando, celebrando, adorando, celebrando algo que está vindo do céu na sala da sua casa. Eles estavam assim, alegres, animados, porque Deus havia presenteado a igreja. Deus havia presenteado os obedientes, os perseverantes, os cumpridores da palavra de Deus. Eu estou ficando aqui para que os irmãos entendam. Os obedientes, os perseverantes, aqueles que cumpriram a palavra de Deus, foram coroados por algo que veio do céu. Até aí, tudo bem. Só que entra, meus irmãos, a parte triste. Perceba, pastor Luiz, perceba que aquelas pessoas, os tais, você que me ouve aí na sua casa, os tais obedientes, os tais perseverantes, os tais cumpridores da palavra, eles estão em júbilo, eles estão em festa, eles estão regozijando,
Está uma maravilha. Mas perceba que do lado de fora existem pessoas, porque eu disse para os irmãos que esse dia era um dia de festa, Pentecostes, era a festa das primícias, onde se reunia cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, judeus e prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas se reuniam para essa festa. E agora diz a Bíblia, diz o texto, que cerca de 120 pessoas estão em júbilo. Cerca de 120 pessoas estão em festa. Mas lá fora diz o texto que existe uma multidão que não ouviu o som. Perceba aí na sua casa. O som do alto foi ouvido pelos obedientes. Eu disse que a mensagem não era tão chique, mas é forte. Só ouviu o som do alto os obedientes. Só ouviu o som do alto os perseverantes. Só ouviu o som do alto aqueles que cumpriram, acreditaram na profecia bíblica. Pregador, e quem ficou de fora? Quem ficou de fora, confere na sua Bíblia, no versículo 6. Quem ficou de fora ficou sabendo da notícia. Permita-te dizer nesta noite, quem ficou de fora ouviu notícia. Quem ouviu o som foi aqueles que perseveraram até o fim. Jesus, aleluias. Versículo 6 diz assim: e quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. Ou seja, quem está de fora não ouve som, quem está de fora ouve notícia do que está acontecendo lá dentro. Quem está dentro está em festa, mas quem está fora está recebendo notícia. É verdade, glória a Deus. Quem está dentro, ora mandarava séria. Quem está dentro está regozijando, mas quem está fora, diz a Bíblia, meu pastor, no versículo 6, que a multidão está confusa. É isso mesmo, meu irmão, você que está me ouvindo aí no Brasil, você que está me ouvindo aqui na Irlanda, você que está me ouvindo de algum lugar aqui na Europa, quem está de fora está confuso, recebeu a notícia e está confuso. O texto diz no versículo 6, a multidão está confuso. Tem mais, versículo 7 diz que eles estão atônitos. O que é isso? Estão assustados. Estão assustados. Vai piorar um pouco mais. O versículo 12 diz que eles estão assustados, maravilhados e também estão em dúvida. É isso mesmo que eu estou dizendo. Quem está de fora está espantado, está atônito, está em dúvida, de modo que eles vão perguntar uns para os outros: o que significa isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Me diz o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Ei, você pode me informar o que está acontecendo? Ei, senhora, a senhora pode me informar o que está acontecendo? Senhor, vem aqui, senhor. O senhor sabe o que está acontecendo, senhor? Ei, minha jovem, meu jovem, por misericórdia, me diga, você sabe o que está acontecendo? Eles estão em dúvida, estão espantados, não ouviram som, ouviram notícia. Eu quero te dizer aqui nesta noite, para começar a encerrar minha fala aqui, meus irmãos, é que isso aqui é a cena do arrebatamento. Oh, meu Deus. É exatamente o que irá se suceder no grande dia, onde se cumprirá a maior de todas as profecias bíblicas. A profecia de Joel foi boa, foi maravilha. O Espírito Santo de Deus é bom, é gostoso. Eu sinto Ele aqui. Eu tenho certeza que você sente aí Ele na sua casa.
mas a maior das profecias bíblicas, ela vai se cumprir muito em breve. É verdade. Que profecia é, pregador? É aquela que Jesus disse em João 14: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Para que, Jesus? Para vos preparar lugar. E depois, Jesus, eu vou voltar para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Nesse dia, meus irmãos, onde Jesus Cristo, Ele irá voltar para buscar a sua noiva. Aqueles que foram obedientes, é por isso que eu estou dizendo que essa aqui é a cena do arrebatamento. Aqueles que foram obedientes, meus irmãos, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que acreditaram na profecia bíblica, aqueles que acreditaram naquilo que o pastor pregou, aqueles que acreditaram naquilo que foi pregado, naquilo que foi falado, eles serão coroados, eles receberão um prêmio. Que prêmio? O prêmio de subir para a glória, encontrar Jesus nos ares. Eles escutarão um som. Que som, pregador? O som de uma trombeta que soará no céu, que será soada no céu, de modo que só os obedientes, de modo que só os perseverantes, de modo que só aquele que cumpre as ordenanças, que cumpre os mandamentos, irão ouvir. Não pense você não, que eu tenho certeza que você vai ouvir, mas não pense você que as pessoas que não são obedientes, as pessoas que não são perseverantes, aqueles que não chegaram até o final, conforme Mateus 24 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que diz em Apocalipse capítulo 20, ao que vencer, aquele que for até o final. Não pense você que todos escutarão um som que vai vir do alto, não. Meu Deus. Talvez você pensava, pastor, eu pensava que todos iriam ouvir o som da trombeta. Não, esse som é um privilégio dos crentes. Aleluia. Esse som é um privilégio dos obedientes. Esse som é um privilégio dos perseverantes. Aleluia. Esse som é um privilégio daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Glória ao nome do Só Senhor. vai ouvir a trombeta quem tiver enquadrado, encaixado nesses tais. Eu posso te perguntar aqui nesta noite: você é um dos tais? Você é um dos tais? Deus maravilhoso. Pergunte a alguém que está assistindo com você: você é um dos tais? Você é um dos tais que obedece? Você é um dos tais que estão perseverando em tempo de pandemia? Você é um dos tais que tem obedecido ainda neste tempo atual, um tempo contemporâneo onde muitas coisas mudaram? Você continua acreditando? Você continua cumprindo os mandamentos de Deus? Só irá ouvir o som da trombeta, meus irmãos. Permita-te dizer isso, eu tenho que falar. Eu preciso te dizer isso. Só irá ouvir o som do alto aqueles que foram fiéis até o fim. Deus maravilhoso. Aqueles que chegaram até o fim puderam ouvir. Pregador, e quem ficou de fora? Quem ficar de fora, pregador? Diz para mim, quem ficar de fora, quem vai ouvir? Vai ouvir como ouviu no dia da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes. Vai ser a mesma coisa. O que eles vão ouvir? Notícia! Oh, glória! Vai ouvir notícia! Jesus, aleluia. Eita, labadaraia, séria. Aleluia, Jesus. Vai ouvir notícia! Pessoas vão noticiar, pessoas vão falar, vai ouvir, vai haver muita especulação, muitas especulações vão surgir nesse dia. Observe que aqui em Atos dos Apóstolos, versículo de número 13, vai dizer que alguns até zombou, mas sabe o que é isso? Muitos zombam para tentar tampar aquilo que verdadeiramente está acontecendo, para tentar disfarçar, tentar tirar o foco daquilo que é realidade. Já viu aquelas pessoas que gostam de fazer uma piada, gostam de fazer uma gracinha? Muitas vezes ele quer tampar aquilo que é realidade. Muitas vezes ele quer tirar o foco daquilo que é real, daquilo que está acontecendo de verdade. Então ele começa a zombar. E vai acontecer isso também no arrebatamento. Muita gente vai fazer piada, vai fazer piada, muita gente vai zombar. Alguns podem até dizer: foi alguma coisa aí, foi um disco que levou uns loucos aí. Vai fazer piada, vai aparecer gracinha. É a parte triste. Eu disse no início que era a parte triste, mas eu preciso te encerrar dizendo: tem a parte pior ainda.
Alava a sério. Glória a Deus, aleluia. Pastor, tem a parte pior do que isso. Tem a parte pior. Pior do que isso, meu irmão. Você que está ouvindo aí na sua casa. Pastor, e qual é a parte pior? Vê comigo o versículo 14 na sua Bíblia. O versículo 14 na sua Bíblia. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que naquele dia, enquanto os obedientes, os perseverantes e aqueles que cumpriram a palavra estão regozijando, os que estão de fora, só para você recapitular a ideia, a revelação de Deus para o seu coração, enquanto aqueles que estão regozijando ali, jubilando com Jesus, receberam o prêmio de Jesus, os que estão de fora agora estão atônitos, confusos e em dúvida. Foi isso que eu disse, sim ou não? Foi isso que eu disse. Eles estão confusos, em dúvida. Eles perguntam uns para os outros: o que aconteceu? Agora é a parte pior. Glória a Deus. É a parte que fica pior. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que naquele dia, do dia do Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo de Deus, Pedro sabia o que estava acontecendo. Meu Deus! Pedro sabia o que estava acontecendo. Pastor Luiz, de modo que ele se colocou de pé e disse: não, meu gente, não, pessoal, não é nada disso que vocês estão pensando, está havendo muita especulação. Alava séria. Ramanderei, seremandarai. Pessoal, eu sei que tem alguns aqui até zombando, mas não é nada disso que estão falando, não. Ô Pedro, e o que é, Pedro? Diga, homem. Diga para nós, Pedro, o que é que está acontecendo? Meus irmãos, permita-me dizer, palavra séria, eles não estão embriagados não, meus irmãos. Pedro, se eles não estão embriagados, então o que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos, é que hoje, exatamente hoje, Aleluia, Jesus. Calabadaraba séria. Aleluia, Jesus. Exatamente hoje, Deus resolveu cumprir a sua promessa. Aleluia, Jesus. Ô Pedro, então isso é cumprimento de promessa? É cumprimento de profecia, Pedro? É isso mesmo, minha gente. Hoje Deus resolveu cumprir a sua promessa. Aleluia, Jesus. Talvez você me entendeu. Se você não está entendendo, permita te explicar. Ora mandarava séria. Dói no meu osso aqui, meus irmãos. Infelizmente, porque eu não falo isso com alegria. Isso é tristeza. Eu sinto tristeza no meu coração. Quando Deus me deu essa palavra, eu senti tristeza no meu coração. Porque infelizmente, pessoas nos 4 cantos do mundo, continentes, pessoas em várias partes do mundo irão se levantar como Pedro. Para quê? Para, infelizmente, pastor Luiz, pegar a palavra e dizer: hoje, com muito pesar, eu imagino que eles vão falar com lágrimas. Eles vão proferir gemido, mas as pessoas vão atormentar elas, querendo saber. Diga, você sabe o que está acontecendo? Me diz. Ô irmã, a senhora não ia na igreja, minha irmã? Ô meu irmão, eu já vi você entrando na igreja lá em Moscou. Ô meu irmão, eu vi você entrando na igreja aí no Brasil. Me diz o que está acontecendo. Aí muitos Pedros, entre aspas, meus irmãos que estão aqui me acompanhando, muitos Pedros gemendo irão abrir a boca e dizer: hoje está se cumprindo aquilo que Jesus disse. Glória a Deus. Aquilo que Jesus disse. E o que foi que Jesus disse que você não disse? É
que ele iria voltar. E hoje Deus aprove enviá-lo para buscar a sua igreja. Então tudo isso que vocês estão vendo é a profecia se cumprindo. Ele voltou. Ele voltou. Oh, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, você que nos acompanha aí na sua casa nesta noite, você do Brasil, você da minha família, você meu amigo, meu colega aqui da Irlanda, meu amigo, você que está me ouvindo, aonde essa palavra chegar, onde essa mensagem chegar, permita-te dizer, meu irmão, permita-te convidar, melhor dizendo, faça parte. De que, pregador? Do grupo. Que grupo? Da obediência. Faça parte do grupo da perseverança. Faça parte do grupo que acredita na palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque somente estes ouvirão o som que vai vir do alto. É verdade. Somente esses gozarão da glória eterna. E quem ficar, infelizmente, com muito pesar eu digo novamente, quem ficar, infelizmente, aqueles que conhecem a verdade, com muito lamento, eles irão dizer o que verdadeiramente está acontecendo nesse dia. Porque eles sabem. E as pessoas sabem que ele sabia. E elas vão incomodar você. Eu estou te dizendo, você que está ouvindo essa palavra e conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, fale para ele, convide ele a ouvir essa mensagem, porque essa mensagem é para ele. Essa mensagem é para aquela mulher que você sabe que precisa voltar para a casa do Senhor Jesus urgentemente. Aleluia, Jesus. Diga para ele, diga para ela, você precisa voltar. Aleluia, Jesus. A ser um dos tais. Glória ao nome Você precisa ser um dos tais. Eu encerro aqui dizendo, como diz o hino da harpa, podes tu também dizer, sou um dos tais? Aleluia, Jesus. Glória a Fique com Deus. essa palavra Aleluia, no seu Senhor. coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Fábio de uma forma extraordinária. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto ele estava pregando, eu lembrei de um hino que diz que muito em breve vai sair uma notícia. Aleluia. Que um povo Oh, aleluia. desapareceu. Esse povo era humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era quem? Esse povo era o povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Realmente só vão ouvir a notícia, assim como nós ouvimos a palavra. E Deus tem te dado a oportunidade, você que está nos ouvindo, se porventura não está pronto, preparado, aproveite a oportunidade. Seja um dos que entre milhares irão participar desse grande evento que se chama arrebatamento. Mas precisa estar dentro, no meio. Precisa pertencer ao corpo de Cristo para poder fazer parte desse povo que em breve estará deixando essa terra, esse mundo tão perverso. Se você está distanciado, reconcilie com o Senhor. Se você ainda não decidiu a sua vida, decida a sua vida a Jesus, enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque muito em breve vai ouvir-se a notícia que o povo desapareceu. Aleluia. Nós vamos colocar uma vírgula nesse culto. Se Jesus não voltar, no próximo sábado estaremos de volta para novamente transmitir um outro culto. Mas teremos domingo a escola bíblica dominical, que será transmitida às 12 horas. E também todas as terças-feiras está sendo transmitido o culto de ensino da palavra de Deus. E você é o nosso convidado para também participar conosco. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Fábio e a sua família, que gentilmente vieram
e cooperaram aqui. A Isabela, louvo a Deus. Deus abençoe a vida dessa jovem. Da missionária irmã Sueli, do Pedro Felipe, né? Está aí. Deus abençoe de uma forma extraordinária todos vocês. Em nome do jovem Davi, né, que está aqui, o jovem Caleb, vou mandar também um abraço, saudação a todos os nossos jovens. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue abençoando, porque vocês são bênçãos. E no nome da Isabela, cumprimento também todos os adolescentes, né, porque é uma adolescente. Cumprimento todos os adolescentes dessa igreja aqui também. Tem sido bênção. Então, temos um grupo abençoado de adolescentes, vários adolescentes. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida deles. É o futuro da igreja. Os adolescentes, o futuro mais próximo, os jovens mais próximo ainda do que as crianças. Que Deus guarde e protege as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Cobre eles com as mãos poderosas. E nós vamos orar. Deus abençoe a todos os irmãos daqui de Roscon, da cidade circunvizinhos, os irmãos que congregam conosco. Deus abençoe muito a vida de vocês por estar conosco até aqui. Aos irmãos do Brasil, aos irmãos em outros países que porventura irão nos ouvir, acompanhar, estão nos ouvindo, nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Para encerrar, quero proferir a Deus mais uma palavra de oração. Eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço por essa rica oportunidade, mais uma vez de estar aqui na tua casa. Obrigado pela palavra que ouvimos. Senhor, eu sei que falou aos corações. Senhor, se tiver alguém neste momento arrependido, que estava distanciado, está, ó Pai, neste momento reconciliando, receba, Senhor, nos teus braços. Se porventura alguém, Senhor, está aceitando a Ti como Salvador após ouvir este culto, assistir este culto, apaga os pecados, escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, continua protegendo a todas as famílias. Senhor, visita o neto, Senhor, Deus, da Helena, esposa, Senhor Deus, de Israel, do nosso amigo Alexandre, que pediu oração. A criança, Senhor, está, ó Pai, internada, está enferma. Agora, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, o leito, Senhor, da enfermidade a qual se encontra a criança. E cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Quero pedir aos irmãos, né, a Helena, esposa do Alexandre, pedir oração pelo seu neto. Inclusive, oramos agora e pedir aos irmãos que estão nos assistindo para que orem. Ele está hospitalizado, enfermo e precisa das orações. Ela pediu e eu creio que o Senhor já está visitando ele neste momento com o poder da cura. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.